No Reflexões de hoje vamos falar sobre o fim do Fundap, os incentivos, os royalties e os impostos que vêm para o Estado do Espírito Santo. Para falar sobre esse assunto, nós temos a presença aqui de duas pessoas que discutem o assunto, a Marta Ferreira, economista e consultora de empresas, e o advogado tributarista Ricardo Dalla, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Marta, nós estamos agora vendo o tempo chegando ao fim do Fundap, um incentivo que é conhecido em todo o Estado do Espírito Santo como um arrecadador, inclusive, de divisas para os municípios e para o Estado do Espírito Santo. O que representou o Fundap e como você analisa o fim desse incentivo? Almir, obrigada pelo convite para participar mais uma vez do seu programa. É um prazer estar aqui falando com você, com o Ricardo. O Fundap é um incentivo. E como o próprio nome já diz, incentivo é uma ferramenta econômica que é utilizada num determinado período de tempo para auxiliar um determinado setor econômico a sair de alguma dificuldade. O Espírito Santo teve 40 anos para usufruir desse incentivo e acabou fazendo com que ele se tornasse permanente, ao invés de transitório. Esse incentivo deveria ser usado para atividade portuária, né? Para desenvolver a atividade portuária. O Fundo de Atividades Portuárias, que é o Fundap, ele foi utilizado na transição, na década de 70, na transição da era agrícola do Espírito Santo para a era industrial. Então, nessa oportunidade que nós tivemos a erradicação dos cafezais, né, o Espírito Santo estava numa situação de estado pobre. Então, criou-se esse incentivo criativo, inédito, inteligente, para ajudar o Espírito Santo a superar as dificuldades econômicas daquela época, temporariamente, como qualquer incentivo. Incentivo, se a gente for ao dicionário, é por um período de tempo. Ele tem começo, meio e fim. Aí se passaram 40 anos e parece que... Tornamos permanente. Achamos que ele seria permanente. Né? Os governos parece que não aplicaram bem esse recurso. Bom, a grande questão é que nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Apenas 4 ou 5 estados têm incentivos desta natureza. O que fez com que o governo federal achasse que os outros estados estavam em situação de competição inferior à do Espírito Santo. Agora, você imagina, um estado como o Espírito Santo, pequenininho, onde as nossas importações representam, em termos de importações globais do Brasil, 4,75%, e sendo que esse incentivo, ele é financiado, de certa forma, pelo próprio Estado. É através do ICMS que é arrecadado aqui. É certo que, num determinado momento, até por falta de fiscalização, como sempre acontece no Brasil, esses incentivos podem ter sido mal usados, ok? Mas o resultado, ele, de certa forma, foi positivo. Porque se você observar como era o Espírito Santo na década de 70, sistema portuário, como era na década de 70, e hoje... Mas o sistema portuário que se desenvolveu no Espírito Santo foram das grandes empresas, né? Que eram estatais e que se tornaram agora empresas privadas. As grandes empresas também se utilizam do Fundap. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu vou discutir mais tarde sobre a minha posição pessoal de como é que eu vejo o Fundap dentro da organização portuária. Doutor Ricardo, do ponto de vista tributário, do direito tributário, como o senhor vê a ferramenta Fundap e essa situação agora da gente chegar ao seu final, né? Me parece que quem detonou mais essa situação foi o Estado de São Paulo, os empresários paulistas, né?
Você pode comentar um pouco sobre isso? Inicialmente, eu me agradeço a participação aqui no seu programa, de grande audiência, e estar ao lado aqui da doutora Marta Ferreira também é uma grande satisfação para mim. O Fundap, ele vem sendo bombardeado especialmente por São Paulo, mas também Rio de Janeiro e Minas Gerais se incomodaram, já se incomodavam, melhor dizendo, há muitos anos com a questão do crédito do ICMS que vai na nota fiscal do produto que vem do exterior, passa pelos portos capixabas e segue para esses estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então a empresa, quando adquire um produto importado que passa pelo Espírito Santo e vai para São Paulo, vai para Minas, quando chega lá, em tese ele teria o direito a se creditar de um ICMS, de um valor em dinheiro de ICMS, para abater na sua tributação. Ou seja, pagaria-se menos em função dessa circulação econômica e jurídica. E então vieram com esse discurso de que os portos estavam afetados em função do Fundap e de outros incentivos, e estavam tendo esvaziamento da atividade portuária. Mas o que está por trás disso, na verdade, é que as empresas importadoras de São Paulo já têm um débito, e esse débito foi declarado quando o governador de São Paulo, José Serra, esteve no Espírito Santo, há uns 5 anos atrás, assinando um convênio. Esse débito seria de 5 bilhões e 500 milhões de reais de ICMS com o fisco de São Paulo. Naquela época. Não é? Então, um débito, vamos dizer assim, impagável. Quem é que vai pagar uma conta de 5 bilhões e 500 milhões? Hoje essa conta deve estar em 9 bilhões, 10 bilhões de reais, com certeza. Então, as empresas que precisam comprar produtos do exterior, normalmente instaladas no Parque Industrial de São Paulo, que é o grande consumidor brasileiro de produtos importados, químicos e etc., já não suportam mais essa fiscalização intensiva do fisco paulista, no sentido de baixar cobranças de tributos altos de infração de valores estratosféricos, não suportando mais isso. Então, a pressão vem com o discurso da Federação da Indústria de São Paulo, de que estava atrapalhando a atividade portuária, e em função desse Fundap, esse rio de dinheiro que passou pelos cofres estadual aqui no Espírito Santo, nada disso foi utilizado na melhoria da logística capixaba, na logística portuária, estradas, aviação, né, o aeroporto. Estamos aí sempre nesse debate eterno. Ou seja, a falta de logística também prejudica o empresário de São Paulo, que paga um frete muito mais caro para esse produto importado chegar até lá. De forma que o gargalo da situação foi assim, se deixou acontecer essa falta de investimentos, que o Estado também não pode fazer, porque todos são áreas federais, o porto é área federal. De criar atratividade própria aqui, independente de incentivos. Mas veja bem, a atividade portuária, as BRs, as rodovias federais, o aeroporto, o infraero, tudo pertence a órgãos federais e não estaduais. Quer dizer, tem uma história aí de um deputado que foi fazer um asfaltamento daqui de Vitória, foi fazer um asfaltamento lá em Vila Velha e perdeu o mandato por isso. É a mesma coisa, quer dizer, o Espírito Santo, ainda que tivesse recursos para melhorar a malha rodoviária, ferroviária, logística e tal, não poderia fazer porque ele não tem competência para fazer uma obra que é competente o governo federal. Sim. Então, essa é a história do Fundap. Mas o Fundap, assim, embora tenha esse rótulo desenvolvimento de atividades portuárias, é um rótulo. Na verdade, o Fundap não visava desenvolver a atividade portuária também, porque ele não podia, compete ao governo federal. E essa competência na Constituição Federal. A gente não pode violar essa competência. Mas o Fundap, ele alavancou a economia do Espírito Santo. Isso aí, para mim, isso está fundamental. Quer dizer, hotéis de montanha... Mas já deveria ter sido feito um plano B, né, de desaceleração do uso desse incentivo. Olha, agroindústria... Porque sabia que um dia iria acabar, né? Acho que
não houve um planejamento para a utilização disso. Mas As sempre empresas se fundapianas... tentando fazer lobby para... Né? As empresas fundapianas, elas tiveram seus compromissos no passado de pegar o crédito da importação junto ao Banestes, governo do estado, e criar agroindústria. Foram criadas inúmeras atividades pesqueiras de interior, indústrias efetivamente, propriedades rurais produtivas em alta escala, hotéis foram construídos com dinheiro da atividade fundapiana, geração de empregos... Áreas alfandegadas, né? Áreas alfandegadas, armazéns alfandegados, enfim, você tem realmente um retorno do investimento das empresas em função da atividade fundapiana. A gente não pode desmerecer, na minha visão, a gente não pode desmerecer esse avanço. Também, sem um Fundap, a gente não teria chegado a lugar nenhum, estaríamos ainda naquela economia que a senhora falou, né? Marta Ferreira, qual o impacto disso na economia capixaba, nos municípios, no estado? Isso é um impacto que vai causar um transtorno de grande monta? Bom, num primeiro momento, sim, porque dos 78 municípios capixabas, 36 não deveriam existir. Foram municípios emancipados simplesmente para manter uma estrutura administrativa local. Um prefeito, empregado, vereadores e assessores, ok? Porque esses municípios não têm arrecadação própria. Esse povo todo fica sentado esperando pelos recursos do Fundap, pelos royalties do petróleo e pelo fundo de participação dos municípios. E, como bem disse o Ricardo, o Espírito Santo poderia ter feito muito mais com esses 40 anos recebendo o Fundap. A obrigatoriedade daqueles 8% de financiamento sobre o volume das vendas dos produtos importados deveria ter sido retornado à economia em forma de novos projetos de interesse do Espírito Santo. E realmente não foram. Então eu vejo, Almir, na verdade, a grande discussão hoje não é sobre o Fundap. O Fundap já acabou, já era. A grande discussão... Estão o restinho dele, né? Mas já há poucos meses, exatamente. Mas a grande discussão deveria ser na união de todos os empresários, a população, as autoridades, em torno dos direitos que o Espírito Santo tem de receber obras infraestruturantes que nós estamos esperando há 3 décadas para seguir em frente, para poder enxugar as lágrimas e trabalhar. E com a perda do Fundap, qual o montante que deixará de ser distribuído para os municípios? Almir, em torno de R$1 bilhão por ano. Mas nós não temos mais que discutir o que perdemos, e sim o que temos a receber. Ok? Nós estamos, como eu disse antes, há 30 anos, há 3 décadas, esperando por um aeroporto decente, por um porto de águas profundas, porque o nosso porto já está limitado, sucateado há mais de 10 anos. Nós precisamos da duplicação da BR-101, que inclusive quando for implantada já estará defasada. Essa que é a grande realidade. Nós precisamos de uma ferrovia que transporte cargas de terceiros e precisamos precisamos mais do que nunca de que esse sistema seja integrado entre si, para que o Espírito Santo então possa continuar crescendo e se desenvolvendo. O problema é que quando se cria uma estrutura pública, os governos municipais, estaduais contratam pessoal, contratam serviços que acabam tendo comprometimento da receita dos municípios no final do mês. A perda desse 1 bilhão deverá causar um grande impacto. Eu acho que se poderia, no caso, pensar na compensação no lado dos royalties. E os royalties, como estão? Vamos a um intervalo, voltamos no próximo bloco. Fique conosco.